Boa noite a todos. Meu nome é Fabiana Thier, eu sou conselheira jurídica e científica da ANADEM. Eu fui convidada para participar desse evento como mediadora. Hoje à noite nós vamos falar do papel da perícia médica nos processos envolvendo a cirurgia plástica. Queria agradecer aqui a participação de grandes nomes aqui da medicina e do direito médico e agradecer também à ANADEM e à SBCP que organizaram esse evento e nos ajudaram a divulgar. O nosso encontro hoje, nós vamos começar chamando o doutor Renato Assis, advogado especialista em Direito Médico e Odontológico, conselheiro jurídico e científico da ANADEM. Renato. Boa noite a todos. Fabiana, muito obrigado pela gentil apresentação. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também aí a ANADEM, SBCP, pela oportunidade e todos os participantes, todas as autoridades aí que atenderam a esse nosso humilde pedido. Com certeza vai ser uma troca de experiências aí bem interessante para todos, tá? Fico lisonjeado de participar com todos vocês, doutor Jorge, Helder, Alexandre e principalmente você, Dantas, que é meu grande professor, além de ser um fofo, tá? Muito bem-vindo e muito obrigado a todos. Bom, pessoal, vou começar falando um pouquinho, como eu sou o primeiro a discorrer sobre o assunto, eu vou fazer uma breve introdução, né? E não vou me aprofundar tanto no tema da perícia, até porque temos duas grandes autoridades aqui para aprofundar um pouquinho mais. Eu vou falar do que antecede a perícia e um pouquinho sobre os processos, toda a construção desses processos na área da saúde, sobretudo na cirurgia plástica, tá? Nós vivemos numa sociedade altamente litigante, né? A judicialização está presente em todos os aspectos aí da nossa vida, da economia, na saúde não é diferente. E os médicos vivem um grande drama de uns tempos para cá, com o aumento dos números da judicialização, né? No caso, todas as especialidades médicas, mas no caso da cirurgia plástica, nós temos um ambiente um pouco mais crítico do que os demais, na verdade, por uma série de fatores, né? Citando alguns deles, a questão da obrigação de resultado, né? O entendimento que foi firmado pelo STJ, temos a questão da busca da aparência perfeita, né? É uma grande febre na sociedade, todos hoje buscam uma aparência perfeita e, na verdade, uma aparência padrão, né? Se a gente olhar bem, as pessoas estão ficando todas parecidas, buscando aquela beleza padrão, e os cirurgiões plásticos têm que ser verdadeiros artistas aí para conseguir alcançar esse resultado tão almejado por todos, né? E temos mais um fator bem interessante na cirurgia plástica, que é uma grande concorrência de outras especialidades médicas e até mesmo de outras profissões, né? Então, não só médicos que não são especialistas em cirurgia plástica ou que não têm até nenhuma especialização nem em cirurgia geral, mas também profissionais de outras áreas, permeando aí na área da cirurgia plástica, que é um grande complicador no mercado do cirurgião plástico, né? E nesse ambiente, nesse contexto de maior concorrência, de maior judicialização, dessa busca da aparência perfeita, essa pressão sobre os cirurgiões plásticos e ainda a pressão que vem do Poder Judiciário, principalmente através dessa questão da obrigação de resultado, né? Nós temos uma pergunta: é possível evitar essas ações judiciais? Nós temos um caminho para evitar? Olha, evitar totalmente o que a minha experiência, pelo menos, Eduardo, você com experiência maior, eu quero muito a sua opinião, do Helder também. Esqueci de citar você, Helder. Muito bem-vindo também, querido. E nós podemos evitar? Evitar eu acho que não, né? Há incidentes aí que fogem totalmente ao esperado, mas nós conseguimos minimizar os riscos para qualquer especialidade, sobretudo para a cirurgia plástica também. Existem alguns fatores de controle aí para redução desse risco. O principal deles, né, não preciso falar para os médicos, que é investir na relação com o paciente, né? A principal causa dos processos, na nossa experiência, não são erros profissionais, mas sim o desencontro de expectativas entre pacientes e médicos, né? Um segundo ponto interessante, investir numa verdadeira imersão informacional do paciente, né? A principal causa das condenações é a negligência informacional, aí tão falada pelo Eduardo nas muitas aulas que ele dá sobre o assunto. Um terceiro ponto é a documentação médica adequada, né? É o principal meio de prova com o qual nós contamos na defesa médica. E, por último, né, um acompanhamento jurídico preventivo, sobretudo para tratar
da gestão jurídica das crises, né, antes da judicialização em si, um assunto que o doutor Helder aí domina bastante, deu uma aula para a gente no último evento da ANADEM, né, Helder? Esses 4 fatores eles se destacam na gestão de risco, né, dentre vários outros, né, não é aí um assunto para delongar muito hoje, né, é um assunto para outra oportunidade, mas o foco principal é evitar que as ações aconteçam, né? Mas e quando nós não conseguimos evitar que elas aconteçam com todas essas ferramentas, toda essa preparação do profissional, a gestão de crise? Quando essa ação de fato acontece, né? Nós só ganhamos uma ação dessa provando que de fato aconteceu. Aqui partindo do pressuposto da maioria esmagadora das ações, que é onde não há erro profissional, mas não ter um erro não basta, né? Para que a gente não tenha um processo e, principalmente, não errar, senhores, não basta para que não seja condenado no processo. É o que a maioria dos médicos não sabe e o quanto antes eles souberem, eles vão diminuir bastante o risco. Nós temos 2 verdades envolvidas, nós temos a verdade médica e temos a verdade jurídica, né? Qual que sobrepõe no processo, né? A verdade real, ela só se sobrepõe nos casos em que o médico é muito cuidadoso e muito bem orientado, né? Havendo uma ação judicial, quais os meios de prova nós temos? Temos 2 principais meios de prova. O primeiro, documentação médica, né? É o principal meio de prova e é elaborado pelo próprio médico. Na documentação médica, eu envolvo aqui, obviamente, consentimento esclarecido, com esse parêntese, né, de que não é um termo, o consentimento, que na verdade é uma imersão, é uma experiência e está presente em todo o tratamento do começo ao fim, ele foi reduzido por alguns profissionais a um simples termo, né, a um simples documento. E está errado, na verdade, é toda uma imersão do paciente, né, nessa questão do consentimento. E temos também o prontuário, né, que é um documento óbvio, mas nós temos 2 outros documentos. O contrato, que é muito pouco usado pelos médicos e que é muito importante, né? E temos também o marketing médico. Por que eu estou citando aqui, Eduardo, que o marketing médico é um documento? Porque ele engloba a oferta e ele vincula o médico na oferta, né? Então, marketing médico, geralmente, por parte de muitos profissionais que atuam na estética, ele vai numa direção, já a documentação médica que ele apresenta para o paciente vai em outra. Mas, no final, numa ação judicial, o juiz ele analisa todo esse ambiente e o marketing médico prejudica bastante. Estou falando isso da primeira parte, né, do primeiro meio de prova, né, principal, que é a documentação médica. O segundo meio é a perícia em si, né? Perícia é a principal ferramenta de esclarecimento da verdade ao magistrado, ao juiz, pois ela é técnica e ela é imparcial. A documentação médica é importante, mas ela é elaborada pelo médico. Muitos juízes veem como uma produção de prova unilateral, embora o prontuário seja do paciente, né? Mas ela é técnica, ela é imparcial. Então, é principal meio, né? A gente ganha o processo através da perícia, né? Ou perde também, né? Depende muito da verdade dos autos que é exposta pela perícia. Então, a perícia é um catalisador que traduz a verdade técnica ao poder judiciário, né? Confronta de forma adequada a verdade médica e a verdade jurídica. O poder judiciário depende da perícia, né? Então, ela é muito importante para as partes, né, envolvidas no processo, mas é essencial para o poder judiciário. E na cirurgia plástica em si, né, nós temos nas demais especialidades em regra um juiz que não entende do assunto e que nem tenta se aprofundar, né? Ele não sabe interpretar os autos. Nas demais especialidades, cada parte, né, traz a sua verdade aos autos e o juiz é neutro. Já no caso da cirurgia plástica, eu estou generalizando, tá, senhores? Aqui, obviamente, não ocorre em todos os casos, né? Mas nós temos uma exagerada simplificação da análise por parte do juiz, né? Ele analisa superficialmente se o resultado embelezador, entre aspas, foi aparentemente alcançado, é um critério totalmente subjetivo, né? O juiz vai me achar bonita, vai me achar feio, né? Então é um critério subjetivo, mas ele analisa isso e aplica muitas vezes essa obrigação de resultado, né? Que é tão discutido na justiça. Então tem uma distorção muito grande, né? Em muitos casos o juiz possui uma verdade pré-concebida, né? E distorcida da realidade por conta de uma série de influências externas que o juiz sofre, né? A gente pode colocar a imprensa, redes sociais, a legislação consumerista que em regra é aplicada, né? Obrigação de resultado e etc. Então tudo isso influencia o juiz e ele acaba tendo uma interpretação equivocada, né? E analisa os autos já com uma verdade pré-concebida e muito pesada aí para o médico, né? Com essa análise precária, o juiz desconsidera todo o universo que permeia o caso e simplifica uma demanda, né, como uma demanda de consumo qualquer, né, a ponto de distorcer totalmente
a realidade envolvida, né? Por esses motivos, senhores, a missão do perito nas ações de cirurgia plástica nós vemos como muito maior do que a regra das demais ações de direito médico, das demais especialidades médicas, né? Pois o juiz, nesses casos da cirurgia plástica, por todos esses aspectos aqui apresentados, o juiz é muito mais tendencioso a condenar com a facilidade danada, né? Nesse ponto, nós ressaltamos a importância da documentação médica adequada, né? Pois ela é a base, inclusive, da perícia, né? Então, isso retrata, a documentação ela retrata no futuro, né, no momento da judicialização, o que ocorreu no passado, desde que ela seja fiel, né, bem elaborada e fiel ao que de fato aconteceu. Muitos profissionais pecam na documentação médica, né? Mas caso ela seja adequada, ela apresenta parâmetros do que houve, e inclusive parâmetros importantes da relação médico-paciente, né? Se bem alinhada, a documentação médica formaliza qual foi a promessa do médico, né? Em regra, né? De adotar a melhor técnica para o alcance do melhor resultado possível, e também a expectativa do paciente diante do tratamento, né? Sem a documentação médica adequada, infelizmente, eu não sei se é o seu caso, Eduardo, mas eu lido muito com documentação incompleta e documentação assim precária. Há casos até de não ter documentação simplesmente, né, o que é muito triste. Não sei se você também tem esses problemas, Helder, você, Fabiana, que trabalha também com defesa médica, é um grande dificultador para a gente, né? E sem essa documentação médica para apresentar de fato o que aconteceu no passado, né, tudo se torna subjetivo e aberto às interpretações aí que o juiz pode ter, né? Isso significa trabalho em dobro para o advogado, trabalho em triplo para o perito, né? E um risco absurdo para o médico que fica nas mãos aí do Poder Judiciário para essas interpretações cheias de vícios, né? Então, concluindo rapidamente aqui, senhores, né, o papel do perito nos casos de cirurgia plástica, que é o nosso foco aqui, ele é muito mais árduo, né, do que nos demais casos, né? Pelo menos é a nossa visão, a nossa impressão, que quero muito ouvir os colegas aí, Dr. Jorge e Alexandre, sobre esse tema, né? Mas a visão nossa é essa. Na cirurgia plástica, além de um trabalho mais árduo, mais difícil por conta de toda essa tendência, né? O papel do perito, né? Ele é essencial, muito mais importante para o juízo, para as partes e, sobretudo, para a busca da verdade nos autos. É isso, Fabiana. Concluo aqui minha participação. Te devolvo a palavra para os próximos palestrantes. Muito obrigado. Obrigada, Renato, pela aula. A sua aula é sempre muito elucidativa. Daí a gente entende que o desfecho do processo está sempre relacionado à importância de ter um perito especialista, né, na área que está sendo discutida, e também um advogado especialista, né? Passou um pouquinho o tempo porque o meu microfone estava desativado, vou passar a palavra agora para o doutor Eduardo Dantas. Obrigada pela presença. Doutor Eduardo, advogado, especialista em Direito Médico Odontológico, professor e vice-presidente da Assoladem. Eduardo, boa noite. Boa noite, Fabiana. Faltou você falar a coisa mais importante, de dizer que eu sou seu amigo. É verdade. Na verdade, todos são meus amigos. Aqui eu estou ganhando um amigo novo hoje, que é o Dr. Jorge, que eu não conhecia ainda. Bom, em primeiro lugar, gente, boa noite a todos. Bom, já tinha lhe agradecido antes pelo convite, não vou me estender muito nisso, porque o maior desafio que você me deu essa noite foi de falar em 10 minutos, né, sobre um tema tão necessário, tão profundo e tão apaixonante para quem trabalha com o direito médico. Quando eu penso no papel da perícia em processos que envolvam cirurgia plástica, me vem à cabeça imediatamente a mesma expressão que o Renato usou aqui, que é o desencontro de expectativas. Tá? Eu atuo já no direito médico desde 2001, tá? Desde a época que o direito médico não era direito médico. Que não era especialidade. E a gente costuma ver processos que envolvem a cirurgia plástica, sempre está ali naquele ranking entre as 3 primeiras especialidades mais processadas. Está junto ali com a ginecologia, a obstetrícia. E o que é que a gente vê com relação a isso? As especialidades mais demandadas, elas envolvem expectativas positivas. Por que é que eu falei de 2001?
Porque durante todo esse período, eu nunca tive a oportunidade de defender um oncologista. Eu nunca vi um oncologista ser processado. Tá? Pelo menos nunca me chegou nenhum caso. Por quê? Porque as expectativas, elas são diferentes. Tá? O que se envolve, a ideia é diferente. E a cirurgia plástica, claro, tem todo um papel importantíssimo da cirurgia reparadora. Mas a vitrine, o que chama a atenção, o que se mostra para o mundo, para a sociedade, para a maneira como a gente vê a medicina de ponta, é a cirurgia plástica estética. E a cirurgia plástica estética, ela tem este desencontro de expectativas. Porque ainda que seja estética, e eu não estou falando em ser supérflua, porque a própria OMS já diz que a maneira como a pessoa percebe o próprio corpo, a própria imagem, influencia em sua saúde, especialmente em sua saúde mental, e que reflete na saúde física, tá? Ainda assim, erroneamente, a cirurgia plástica estética é vista como algo supérfluo, como algo dispensável, como algo que realmente não precisaria acontecer. E nós sabemos, lógico, qualquer generalização é perigosa, né, porque há casos patológicos, mas a cirurgia plástica estética, ela é tão passível, na realidade, de não apresentar um resultado como o esperado, por mais que a boa técnica seja utilizada, por mais que haja colaboração do paciente, por mais que haja expertise do profissional, o resultado pode não ser alcançado. A medicina, ela não é de longe uma ciência exata. Mas isso o judiciário não percebe. Nós vemos, e eu posso falar sobre isso, porque há mais de uma década eu venho discutindo em artigos, venho discutindo no meu livro, sobre o fato de que não se pode considerar a cirurgia plástica estética como obrigação de resultado, né? E os tribunais ainda continuam repetindo, quase que de maneira, não quero desrespeitar, mas quase de maneira bovina, a ideia de que não é cirurgia plástica, temos obrigação de resultado. Não se pode pensar desta maneira. Qual é o grande problema que a gente enfrenta? O próprio cirurgião plástico, muitas vezes, não se ajuda. Respondendo, Renato, a sua pergunta de documentação incompleta, várias e várias vezes a gente vê e chegar no escritório, doutor, eu colho sempre o consentimento do meu paciente, mas neste caso específico eu esqueci de fazer. Ele não me devolveu e eu não cobrei. De volta para anexar. As informações contidas no prontuário acabam não sendo adequadas. A ideia de que o consentimento, ele não é um ato, como você bem disse, Renato. Ele é um processo, ele é contínuo, ele precisa ser colhido e reconversado ao longo de todo um tratamento, para que as expectativas sejam ajustadas. E a perícia, ela se mostra como, nesses casos, como o elemento mais importante, na minha opinião, até do que o prontuário. O prontuário, ele vai mostrar um retrato de uma situação, mas a perícia, ela vai mostrar o filme. A perícia, ela vai mostrar o que aconteceu ao longo de uma situação, ao longo de um tratamento, ao longo de uma intervenção. Ela vai poder demonstrar se as medidas adotadas foram as adequadas, quais as respostas obtidas e o que foi feito com isso. E a importância de se ver nesses momentos, não só o retrato, mas o filme, passa por aquilo que você mencionou rapidamente, Renato, o Código de Defesa do Consumidor. Nós não temos um Código de Defesa da relação de consumo, ele é de defesa do consumidor. E permite que uma situação, que um processo, que um caso venha a ser analisado 3, 4, 8 anos depois do fato efetivamente ocorrido. Eu tenho certeza que o doutor Kataoka pode nos mencionar, se encontrar um caso que tenha havido alguma intercorrência na semana passada, é fácil de lembrar detalhes.
Mas um caso ocorrido em maio de 2014, a menos que seja algo extremamente diferente, os detalhes vão se perder. Porque a prova testemunhal vai ser falha, a memória é muito falha. As pessoas se afastam, as equipes cirúrgicas mudam, as pessoas infelizmente morrem, a prova se perde, a memória se perde. O prontuário, muitas vezes ele não está preenchido de maneira correta, ou ele é preenchido, inclusive, de maneira inadequada, com aquelas imagens feitas com software de computador prometendo um resultado e aí atraindo um risco desnecessário com esta promessa de resultado. Mas a perícia, ela não vai se preocupar com a fotografia, a perícia vai ser o filme. A importância da sua realização para que nós tenhamos ali a ideia que venha a ser formada por um bom perito, por um especialista naquela área e imparcial, que venha a demonstrar para o juízo o que efetivamente aconteceu, qual é a verdade identificada naquele processo. Porque as versões, elas existem e não estão necessariamente erradas, porque são pontos de vista. O ponto de vista do médico e o ponto de vista das expectativas do paciente. A perícia é quem vai trazer a certeza necessária para que se tenha uma sentença que pareça minimamente com algo justo. Né? Porque, ao falar em direito, a gente costuma também confundi-lo com justiça, e nem sempre isso acontece, nem sempre esse binômio caminha junto. Então, nós precisamos, para o processo, trazer a verdade. Esta verdade só surge a partir da perícia. O que me preocupa com perícia atualmente, e aí já me encaminhando para o final, Fabiana, sei que o tempo é muito curto, é que a gente tem algumas questões que ainda não foram devidamente balizadas a partir da perícia. Por exemplo, a ideia da perícia telepresencial ou da teleperícia, que surgiu, né? Há uma discussão por conta da pandemia da sua realização. É melhor fazê-la ou esperar, ou não ter uma perícia, ou deixar que o tempo passe? Qual a validade dela? Para uma perícia indireta, apenas em documento, eu acredito que seja perfeitamente possível, porque analisar documentos num ambiente, como nós estamos aqui, num ambiente virtual, é diferente, é produtivo, é factível, mas uma análise do próprio paciente, uma perícia realizada no paciente, é preciso que seja presencial. Muitos peritos ou muitos médicos que aceitam o encargo da realização da perícia desconhecem a maneira de fazê-la. A gente tem no Código de Processo Civil algumas determinações muito extensas e muito prolixas até, com relação ao que precisa conter e a forma como a perícia precisa ser realizada, que é desconhecido. Há uma baixa formação de peritos. Uma outra dificuldade é encontrar peritos. A gente vê processos parados 3, 4, 5 anos aguardando alguém que se disponha a realizá-la. Talvez uma formação para uma área que tem tantos processos, que é colocada tão em evidência, talvez a criação dentro dos tribunais de um corpo especializado para a realização destas perícias fizesse com que processos andassem e fizessem com que nós não tivéssemos um retrabalho, que é o de, com os nossos assistentes periciais, refazer ou recolocar nos trilhos uma perícia mal elaborada, que é tão perigosa quanto a ausência de. São algumas reflexões que a gente precisa voltar a discutir seriamente e, principalmente, tentar, com a perícia, mostrar, definir para o juízo de que não há dentro da medicina, de que não há em nenhuma especialidade a possibilidade de se considerar como obrigação de resultado nenhum tipo de procedimento médico, ainda que seja meramente, com várias aspas aqui, estético.
né? Porque a fisiologia de cada corpo funciona de maneira diferente. Os resultados surgirão a partir de cada caso, ainda que protocolos sejam seguidos, ainda que a segurança seja bem utilizada. Nós não podemos deixar de considerar isso e, principalmente, conscientizar também os profissionais, conscientizar os cirurgiões plásticos da maneira como irão comunicar, a tal imersão informacional que Renato nos falou aqui, como irão comunicar e como irão trabalhar as expectativas daquele paciente. E cada paciente é diferente, a maneira como ele vai receber a informação ela não pode ser mecânica ou não pode ser feita de uma maneira única. A capacidade cognitiva precisa ser apreendida pelo médico para que ele possa transmitir a informação. Não é a quantidade de informação. Fosse a quantidade, bastava entregar um livro, um DVD ou algo do gênero. É a qualidade da informação e verificar se ela foi bem compreendida. Só fechando estas pontas, estas várias pontas que eu pincelei aqui, porque o tempo é curto, a gente conseguirá devolver um pouco de racionalidade à discussão de processos envolvendo cirurgia plástica. E a perícia talvez seja o principal pilar, talvez seja o principal fundamento, o principal alicerce sobre o qual a gente vai construir essa discussão. Estou muito preocupado com o tempo, vou parar por aqui, Fabiana, e vamos adiante que temos outros palestrantes para ouvir. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Eduardo, pelos seus esclarecimentos. A gente vive isso há tanto tempo e cada encontro que a gente faz, a gente está sempre aprendendo e atualizando conforme as coisas vão acontecendo, né? Obrigada. Eu tenho várias questões aqui, a gente vai ter 20 minutos no final, a gente vai se estender um pouquinho para perguntas e um breve bate-papo. Vou chamar aqui o doutor Alexandre Cartaoca. O doutor Alexandre ele é perito do Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo e diretor do DEPRO, da SBCP. Olá, boa noite. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar conversando aí com vocês. Bom, eu vou começar aqui a minha apresentação para não demorar muito. Vocês estão ouvindo? Tá tudo ok? Pode continuar. Então, beleza. Bom, já fui apresentado aí, sou perito concursado da Secretaria de Justiça, estou completando 10 anos de concurso público aí, dessa bucha que eu falo, que é ser perito, né? E que muito bem os dois, o Eduardo e o Renato passaram, que foi fantástico. Para mim fica fácil agora falar que eles fizeram um catadão daquilo que eu vou deixar aqui na explanação, tá? Eu não tenho nenhum conflito de interesse, sou concursado da Secretaria de Justiça e atualmente estou com o diretor do DEPRO. Eu vou passar aqui o que é o IMESC. O IMESC é uma autarquia da Secretaria de Justiça que foi fundada em 1970 para pesquisa, formação e é um dos maiores bancos de DNA do mundo. Eu faço parte do núcleo de perícias clínicas do Instituto, eu faço perícias na área civil e criminal também. Ultimamente a gente está recebendo bastante coisa criminal, até mesmo de cirurgião plástico, tá? Bom, como todo mundo sabe, a perícia, no sentido amplo, é todo e qualquer ato propedêutico ou exame feito por médico com a finalidade de contribuir com as autoridades administrativas, sejam elas policiais, judiciárias. Então a gente passa para o juiz, ou para o desembargador, ou para o delegado, de uma maneira leiga, aquilo que a gente analisou tecnicamente, tá? Então a gente não está lá para inventar absolutamente nada. A gente está somente para transcrever aquilo que a gente está vendo, tá? E é muito importante para o cirurgião plástico. Por quê? O perito não cria, não julga, não acha, não faz absolutamente nada disso. Ele só faz a análise, ele registra, analisa e conclui, tá? Então, pessoal, tenha um prontuário completo. E um prontuário completo, fotos, documentos, termos, contratos, que muito bem falou, contrato tem que ter, tá? É uma relação de consumo, pessoal. Todo mundo acha que não é relação de consumo, é relação de consumo sim. Por quê? Somos enquadrados no Código de Defesa do Consumidor. Isso é até um slide do Raul que ele me emprestou, que o paciente hoje é mais crítico, ele é mais informado. Eu coloco informado mesmo entre aspas, porque ele vai no Dr. Google, né? Não aceita mais, o paciente morreu porque Deus quis. Não tem mais disso. O paciente vai procurar, a família vai procurar. Por quê? Hoje toda a informação está na nossa mão, né? Atualmente temos 230 milhões de smartphones.
92% dos homicídios têm celular, ou seja, a informação está na palma da mão. E hoje, o cirurgião plástico é enquadrado como muito dito promessa de resultado e Código de Defesa do Consumidor. Deixa de ser medicina, passa a ser relação de consumo e enquadra-se no Código de Defesa do Consumidor. Prometeu, tem que cumprir. Prometeu a cicatriz de 2 centímetros, vai ter que cumprir a cicatriz de 2 centímetros. Se você não cumprir, já era, perdeu. E hoje, o que eu faço de análise, tá? Só para vocês terem ideia, eu faço 8 perícias médicas envolvendo cirurgia plástica por semana. Ou seja, cerca de 30 perícias médicas envolvendo cirurgião plástico por mês. É muito, talvez eu seja o perito que mais faz perícia envolvendo cirurgia plástica no Brasil, porque a gente tem uma carga muito grande lá no IMESC, né? E das minhas análises, 70% não tem nexo causal. Ou seja, o médico não fez nada de técnica que desabonasse. Né? E por que acontece isso? Consulta inadequada, má índole do paciente, expectativa diferente da realidade, isso eu tenho certeza que é uma maior causa, tá? E atualmente 30% dos cirurgiões plásticos que estão em atividade estão com um processinho aí, respondendo um processo, tá? E aí a gente vê esse tipo de publicidade, né? Aqui, ó, publicidade bonitona, aí acontece uma coisa dessa, e o cara não tem isso daqui nas redes sociais dele, só tem isso daqui, é promessa de resultado, é uma propaganda enganosa, porque o que ele está apresentando depois para o juiz é isso, e não isso, tá? E aí, como que o perito analisa, né, quando chega lá para a gente um processo, tá? A gente sempre lê inicial, lê a contestação, faz uma anamnese, faz um exame físico e pega todos os documentos médicos legais. Por quê? É a partir daí que a gente consegue saber o que a gente realmente vai analisar. E eu sempre leio o que o julgador quer, o que o juiz quer. A gente está respondendo para quem? Para o juiz. E isso é através do visto saneador. No processo tem a decisão do juiz e ele coloca como fixo os seguintes pontos controvertidos. A existência de dano estético decorrente da cirurgia, no caso de uma rinoplastia, atuação negligente, perita imprudente da equipe médica responsável. Aqui eu coloco um adendo, eu nunca coloco se teve negligência em perícia ou imprudência, por quê? Isso é julgamento, e o perito não está para julgar nada, o perito está para passar análise técnica, tá? Então isso é muito importante, porque muitos advogados perguntam, houve perícia, imprudência ou negligência? Não, não é questão do perito isso daí não. O perito ele faz uma análise, mas ele não julga absolutamente nada, tá? E para essa análise é importante que o colega que está sendo processado tenha um assistente técnico habilitado. E não chama aquele colega que, ele é legal, ele não vai me cobrar nada, eu vou lá. Não, pessoal. Contratem um assistente técnico que tem experiência em perícia, porque muitas vezes o assistente técnico atrapalha a perícia, tá? Ter todos os documentos. E fotos, pessoal. Foto faz parte da documentação de um prontuário. Prontuário médico completo tem que ter foto. Se não tem foto, já é um grande problema. Os termos e ótimos quesitos. Quesitos, quem deve fazer? Não é o advogado, não é o médico que está sendo processado. Faça com um assistente técnico habilitado, porque nisso daqui você pode se ferrar, tá? Perito faz análise de acordo com o que é apresentado. O perito não inventa nada e não vai buscar nada. O perito ele faz análise do que é apresentado. Isso tem que estar bem claro. E a gente vai passar uns casinhos aqui, só para vocês terem ideia de como que é essa análise, tá? Isso daqui é uma ação cautelar de prova antecipada, pedido de liminar, tá? O paciente era uma paciente com uma gigantomastia e evoluiu com uma infecção de ferida operatória, ficando desse jeito no pós-operatório, tá? Aí o juiz já vê essas fotos e fala, meu Deus, esse médico foi um carniceiro, ele jogou um tubarão na mama dela e ficou dessa maneira. Só que o perito não tem essa visão. Para mim, isso daqui não quer dizer absolutamente nada. Para mim, o que quer dizer? Como que esse médico conduziu essa complicação? Por quê? Deiscência, infecção de ferida, necrose de areola, tudo são complicações descritas na literatura. Isso existe. Agora, cabe a nós analisarmos como esse médico conduziu esse caso, tá? Médicos, você vê, fez sutura elástica, mandou a paciente para hiperbárica e conduziu de uma maneira adequada ao caso, tá? Então, aquilo lá que eu coloquei, que era uma gigantomastia, e aí ele fez todo o tratamento adequado. Internou o paciente, câmara hiperbárica, fez sutura elástica, fez tudo o que podia e, por fim, fez até uma enxertia de complexo areolo-mamilar. Olha como ficou o resultado, tá? E mesmo assim, o paciente processou o médico. Então, é para vocês verem que... E o hospital do SUS, tá? Para vocês verem que a coisa acontece
com todo mundo, tá? Logicamente, nesse caso, eu coloquei as literaturas como a gente sempre coloca, né? Que a deiscência, infecção, está descrito na literatura, e não houve nexo de causalidade. Por quê? Tudo que o médico fez estava de acordo com os preceitos técnicos, tá? Então, a gente viu aqui, ó, que o caso em questão constata que todos os procedimentos foram realizados de acordo com o preconizado. E ressalto, houve melhora do aspecto, e mesmo que não tivesse, mesmo que tivesse uma grande cicatriz aqui, o que ocorre é uma complicação que é descrita na literatura. Então, não houve nexo de causalidade, depois eu acompanhei esse processo, o paciente não ganhou, tá? Aqui um outro caso, também, mamas volumosas, uma ptose grande, tá? O paciente processou porque a cicatriz não ficou de acordo com o que ela queria. E olha o resultado, é um resultado que eu tenho, é um resultado que provavelmente o Dr. Jorge também tem, é um resultado comum, tá? E tá reclamando por conta da cicatriz, a simetria de areolas. Pessoal, como eu vou dar nexo de causalidade porque teve uma hipertrofia cicatricial, a simetria de areolas? A gente, óbvio, que vai ler todos os documentos, e todos os documentos deixaram bem claro que o médico fez tudo correto, e o resultado estético também está bem adequado. Não houve nexo de causalidade. Complicações escritas na literatura, hipertrofia cicatricial e ptose de mama, que isso vai acontecer com todas as mamas. Não existe mama que não vai ter ptose. A gente sempre faz análise de todos os documentos, e todos os documentos aqui estavam ok, tá? E aí a gente começa a partir para uma outra seara que os cirurgiões plásticos estão embrenhando e que nós do DEPRO estamos pegando no pé, que é isso. Esse tipo de mídia social que a paciente começa a se queixar, que a cicatriz dela não ficou da maneira que ele apresenta na rede social, que depois de uma cirurgia, que foi uma mastopexia com implantes, ela teve a saída de secreção, que na verdade era leite, ele tratou adequadamente, só que aqui, ó, ficou com uma assimetria mamária, né, a mama não ficou de uma maneira adequada, não ficou igual à foto que apresenta, e ela, o que ela pede? Código de Defesa do Consumidor, pessoal. Ela fala que ele oferta um embelezamento das mamas com cicatriz mínima, só que o que ficou nela não é cicatriz mínima. E aí, pessoal? Quando vai para uma perícia? Quando vai para uma perícia e não tem a pergunta do julgador para mim, quanto às redes sociais e tal, eu não coloco absolutamente nada. Eu coloco que não há nexo de causalidade, mesmo porque isso daqui, uma mastopexia com prótese, ele fez tudo o que podia fazer, ele entrou com Dostinex, porque ela estava com galactorreia, fez tudo certinho, o tratamento foi correto, tá? Só que ela não gostou do resultado estético, porque não está aparecendo. É a mesma coisa, eu vou no McDonald's e o Big Mac não está igual, eu quero igual da foto, né? Não cabe ao perito fazer esse julgamento, desde que o juiz não pergunte. Agora, se o juiz perguntar, pelo Código de Ética Médica, o médico pode postar fotos de resultados como esses daqui? Logicamente, eu tenho que responder para o julgador. E é o que está acontecendo, pessoal. A gente está tendo que responder isso para juiz, desembargador e principalmente delegado. Isso eu já vou falar mais para frente, tá? Por que para delegado? Deixa eu já dar esse adendo. Porque os delegados, muitos pacientes estão indo na delegacia, fazendo boletim de ocorrência, e os delegados estão enquadrando como 171, estelionato, tá? Por quê? Está usando de uma maneira sedutora para angariar para esse paciente. Então, o colega que põe isso daqui, só põe isso na rede social. Ele está usando de uma maneira sedutora da profissão dele para angariar para esse paciente. E os delegados estão mandando. Tá igual da foto? Não tá. Então, isso daqui é um estelionato, tá? Então, tomem cuidado, porque está caindo no criminal também. A gente recebe isso foi feito por médico mesmo, tá? Aplicou PMMA juntamente com silicone, tá? Logicamente, há anexo de causalidade, há um dano estético grande. E isso, tá? Mamas bonitas, que tem uma pequena ondulação, teve um rippling aqui, e a paciente está reclamando disso. Não há anexo de causalidade, tá? Ou isso daqui, cicatrizes hipertróficas e queloides. Eu acho que a maior demanda nossa é isso. Pessoal, se está bem detalhado um termo de consentimento, explicações adequadas, não tem como dar nexo de causalidade, tá? Então, passando um pequeno vídeo aqui para falar que eu me considero esse tratador aqui, tá? O trabalho que eu faço é exatamente isso, tá? Eu tenho que limpar o cocô do elefante. Não tem jeito. Tem que ter alguém para fazer isso. Tá com déficit de perito, sim, eu acho que é uma área muito boa, mas tem que ter qualificação para isso, tá? Não é o melhor trabalho do mundo, mas é um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho digno, tá? Que a gente faz com maior prazer e com muita justiça mesmo, tá? Aqui estão meus contatos, quem precisar de qualquer ajuda, a gente está à disposição, tá? Espero não ter
estendido aí muito do tempo, vocês me desculpem. Desculpa aí, Fabiana, que foi um pouquinho a mais do que a gente combinou, mas não dava para sintetizar tanto. Não dava, e a gente estava aqui prestando atenção, e, na verdade, o tempo sempre vai ser curto, né? Porque é o que a gente sempre fala, eu vejo que antes da gente pensar em mudar a legislação e a forma de julgar, a gente precisa fazer uma reeducação, inclusive para os cirurgiões plásticos, porque o negócio começa no consultório, entendeu? O juiz não se ateria a um código de defesa do consumidor se ele não prometesse o resultado. Se ele não prometer, tá tranquilo. Então, a profilaxia começa aí, né? Vamos continuar e depois a gente conversa mais. Dr. Jorge Antônio Menezes é mestre em cirurgia plástica pela Unifesp, perito judicial e membro da Sociedade Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. Nossa, hoje o nosso encontro está riquíssimo. Boa noite, Dr. Jorge. O microfone dele não está ativado. Eu acho que é a plataforma. Deixa eu ver. Pronto. Ativou? Ligou? Estou te ouvindo agora. Ótimo. Bom, eu queria agradecer a todos aí, né? Agradecer os organizadores, a figura do Renato pela minha participação. É uma honra estar aqui, e principalmente com uma banca desse nível, né? E interessante que eu tenho me andado um pouco afastado das atividades culturais, e agora que eu estou conhecendo o Cataoca, né? Já ouvi falar tanto em você, e agora que eu estou conhecendo. Mas um pouquinho da minha história: eu estou há 20 anos fazendo perícia, comecei no momento que eu estava acuado, e o meu cunhado, num momento muito excepcional, nós somos paulistas, né, apesar de morar aqui há 33 anos, e meu cunhado trabalhava numa multinacional na cidade de São Paulo, e me apresentou uma advogada que era advogada da Associação Paulista de Medicina. Eu fui no Hospital Alvorada, isso tem muitos anos, e fiz um curso de perito judicial com ela e com o doutor Aclibes Burgarelli, que era desembargador aposentado. De lá para cá eu descobri meu segundo prazer: primeiro bisturi, segundo tribunal. E tenho feito um passeio jurídico muito intenso por essa área. Tanto é que a minha dissertação de mestrado, ao invés de falar de cirurgia de mama, ela é um levantamento de 2000 a 2015 de todos os cirurgiões plásticos processados, e que o processo já está em segunda instância. O meu mestrado ele é profissional, junto com a professora Lídia, na Escola Paulista de Medicina. Hoje ela é presidente da sociedade, eleita, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e a minha contribuição social foi descobrir quais foram as causas que causaram, as causas mais frequentes que causaram os processos de 2000 a 2015 de pacientes contra cirurgiões plásticos, e que isso até que chegou à segunda instância. Era 255 casos, né, 93 aproveitáveis, e chegamos à conclusão que mama e abdômen é o que dá mais processo. E dentro da mama e do abdômen, uma confluência trágica, que é a cicatriz. Então, nesse período, agora nós estamos revisitando a minha dissertação de mestrado, e, por incrível que pareça, até 2019 continua a mesma coisa: a cicatriz é a grande causadora de insatisfação. Esses anos todos eu já me deparei, eu fui um amador no começo, me deparei com tudo, agora fiz 61 anos e acho que eu estou muito bem posicionado na área de perícia judicial, porque eu procurei entender o que eu fazia, né? Então, eu tenho uma prima que faz literatura comparada, e ela me orientou a ler os livros da formação do povo brasileiro. Eu comecei com Casa Grande Senzala, depois passei por Viva o Povo Brasileiro, li Darcy Ribeiro, para entender o que estava acontecendo nesse país. E chegamos a uma conclusão triste, que nós temos uma população pouco recomendada na área de informação, com uma cultura básica e que realmente não entende muitas coisas. Isso foi péssimo, porque isso é a causa da maioria dos processos de pacientes contra cirurgiões plásticos. É a falta de informação, é a informação passada assim, em dilúvio, ela precisa ser exaltada ponto a ponto,
Isso precisa ficar claro e a cada segundo você tem que perguntar para a sua paciente: você entendeu? Ela precisa receber orientações pré-operatórias, onde lá está dito que ela é uma mulher bonita, ficará mais bonita, mas está cheio de intercorrências. Inclusive a palavra morte tem que estar descrito lá. Passando por cicatriz queloidiana, passando por essas tragédias que o Kataoka mostrou aí, e ela tem o livre-arbítrio, que é uma garantia constitucional para ela. Doutor Jorge, eu vou operar com o senhor e li tudo. Estou extremamente assustada, mas eu vou correr o risco. Ou então, doutor Jorge, não vou operar com o senhor. Eu não suportaria correr nenhum desses riscos que estão aí. E a minha humanização é realmente, durante a perícia, a anamnese, a consulta pericial, o exame físico pericial, é humanizar mais. Uma das primeiras coisas que precisa ficar claro durante essa consulta pericial é a paciente saber que o assistente técnico, ela nunca leva assistente técnico, o assistente técnico do réu, que eu prefiro não usar essa palavra, né? O assistente técnico do cirurgião plástico, ele não é inimigo dela. E deixar claro também que ali ela está sendo avaliada e que será passado para o juiz o que eu estou vendo, sem que eu demonstre que eu tenha alguma preferência por algum tipo de laudo pericial que eu vá colocar. Mas a situação começou a ficar muito terrível nos últimos, eu estou há 20 anos, nos últimos 8 anos, com as redes sociais e as fotos de pré e pós, e essas promessas que o Kataoka falou, 171, como os delegados estão colocando, tornou-se uma erva daninha na cirurgia plástica. Então, a maioria dos processos que eu entro é a moçada menor do que 40 anos. Essa moçada, ela está investindo pesadamente nas redes sociais e está tendo retorno, né? Nós temos aqui na cidade de Belo Horizonte 3 profissionais que têm uma média de 70, 80, às vezes até 100 cirurgias por mês. E eles ainda têm de 30 a 35 anos. Isso é o investimento na rede social. É bom para eles, é o que eles querem, eles foram criados nas redes sociais, tudo bem, mas tem regras a serem respeitadas. A primeira dela é tratar humanamente o paciente que está na frente dele. Esses dias para trás eu fiquei sabendo que teve um evento num sábado que a ideia do cirurgião era entrar para o Guinness Book e ele fez 70 cirurgias de prótese com a equipe dele em 24 horas. Então é assim, eu tenho andado do alto dos meus 61 anos assustado e com perda de sono por pensar no que pode acontecer com esses meninos de 35 anos que pararam de respeitar as regras, pararam de respeitar o paciente como ser humano e vê apenas uma massa de carne humana na frente deles, onde que eles podem talhar, retalhar e esculpir o que eles bem entenderem. O termo de consentimento informado é uma falácia nacional. Ele deveria ser obrigatório por lei, mas fatalmente isso é feito no dia a dia. Os cirurgiões, de maneira geral, têm os bem-sucedidos que não têm tempo para preencher a evolução e tem os fracassados que não têm tempo para preencher a ficha de consulta do consultório, a ficha de retorno, a ficha de pós-operatório, porque eles têm 4, 5 empregos para sustentar a família. Então, documento nesse país é realmente uma miríade, né, de má intenções e de boas intenções ensacadas dentro de uma gaveta. E é isso que foi dito até agora, que move o processo, que move o meu trabalho como perito judicial. Essa história de dizer, esse caso especificamente, como foi dito aí, eu nem tenho o consentimento informado. E quando tem, eu já li termos de consentimento informados que eu estava sentado, senão sofreria uma queda. E na minha idade já tem fratura de cabeça de fêmur. Porque o colega, através da orientação de advogados, que também existem advogados na OAB, como tem profissionais na nossa sociedade brasileira, que não condizem com a ética e a retidão. Então, elaboraram um termo de consentimento informado para o coitado, no intuito de protegê-lo, e esse termo de consentimento informado que eu já li, ele está acima da Constituição Federal. E ao se propor a operar, você tem que sofrer e saber que você pode sofrer todas as pré-condições de uma complicação em cirurgia plástica. Porque os cirurgiões plásticos nos dias de hoje, os novos,
principalmente os que estão sendo processados, eles querem ir para o céu, mas não querem morrer. Eles querem operar, não querem ter complicação, querem ganhar o dinheiro, e quando a paciente tem a complicação, ele simplesmente desaparece, sendo que ela quer o médico que a operou, o médico que abriu a mama, para o médico que vê, ela quer saber o que ele viu lá dentro para ajudar esses buracos que foram apresentados agora há pouco. Então, a culpa única e exclusivamente do médico, sempre. Por quê? Ou ele não informou e deu problema, ou ele informou incompleto e depois foge da raia quando tem a complicação. O doutor Baruch, quando era vivo, dizia que a gente tem que casar com a paciente quando tem uma complicação. E, na realidade, eu acho que não tem que casar, não. Imagina eu casar com uma paciente, viver no mesmo lar dela, você tem que dar a assistência que ela está querendo. Porque ela não é médica, ela não entende nada. Um buraco desses que foi apresentado para ela, para nós, como o Kataoka disse, é uma coisa normal, faz parte, está publicado cientificamente. Só que ela nunca viu isso, ela está em pânico. Quando nós vamos para uma fazenda qualquer, que a gente é picado por um inseto, picado por uma abelha, nós, médicos, entramos em pânico. Como que uma paciente leiga vai conseguir levar uma vida normal com um buraco desse na mama? E cadê o médico que fez? Ele está operando outros casos, porque ele tem 5, 6 casos por dia. E ela vai processá-lo. É um direito constitucional dela processar. O índice de pacientes mal intencionada, de 1000 casos, é uma só que está mal intencionada. E mesmo assim, muito bem orientada por outros profissionais. Porque o resto, ela quer só saber por que ela foi operada e a mama ficou torta, por que ficou uma cicatriz queloidiana, por que ficou um rippling, como foi colocado aí. 100% dos casos de processos médicos é quebra da relação médico-paciente, pela ausência do médico, seja porque está trabalhando demais, ou seja porque ela teve um problema e ele também está assustado com o problema. Porque um país que tem um número de faculdades de medicina como nós temos, sem hospital-escola, é um país que não respeita o cidadão. Ele não respeita o seu povo, porque joga profissionais no mercado que, ao invés de dissecar corpos humanos, ele dissecou cachorro. Ele não sabe qual camada que ele tem que mexer quando ele vai corrigir uma diastase. E a maioria dos ensinos de cirurgia plástica são falhos também. O médico que vai fazer cirurgia plástica tem que passar 1 ano cuidando de feridas e de queimados para saber que uma ferida fecha, uma ferida cicatriza, quando você tem carinho e cultura científica para tratar dela. As pacientes nos dias de hoje, diante de toda essa informação que ela recebe pelas redes sociais, todo mundo tem Facebook, Instagram, só copas maravilhosas, ela quer aquilo. Quando você põe ela sentada, ela entra no seu consultório voando, ela está flutuando, porque ela acha que ela vai ficar linda e ela é feia. Ela olha no espelho todo dia, ela vê que ela é feia. E você tem que transformá-la numa girafa. Continua com a cabeça nas nuvens, porém os pés no chão. Ela aceita numa boa. Eu já tive paciente que o marido nunca foi, no retorno o marido foi, ela falou, eu estou maravilhosa, doutor Jorge. O marido virou para ela e falou assim, mas tem essa cicatriz aí. Ela apontou o dedo para ele e falou assim, mas ele já tinha me falado. Então a falha está na ausência de informação. Isso é péssimo, as pacientes estão precisando de colo, as pacientes estão precisando de ombro, os médicos precisam ver que a paciente que vem pela rede social, ela não tem compromisso nenhum com ele, e se ela vem pelo boca a boca e dá um problema, ela já sabe que a amiga ficou legal, então ela te dá uma chance de você consertá-la e entra no tratamento, no pós-operatório de complicação. Doutor Jorge, 1 minuto. E outra, tá bom, o direito constitucional dela entrar contra o médico é garantido, ela pode entrar, isso não é bicho de 7 cabeças. O que eu tenho feito no dia a dia é brigar pelo prontuário eletrônico, porque aí ele vai fazer uma gravação verbal, isso vai ser digitado por um aplicativo qualquer e vai ser armazenado no Conselho Regional de Medicina. Aí teremos prontuários completos. E, na realidade, as redes sociais chegaram para ficar e não adianta as entidades representativas de classe achar que pode combater dentista, fisioterapeuta e por aí vai, porque tem invasão. As entidades representativas de classe têm que investir na capacitação
na exuberância do talento dos profissionais que fazem parte para ela e parar de ficar brigando com esses trem esquisito que tem por aí, que nós nunca vamos conseguir suplantar. Cada entidade representativa de classe, ela é independente e ela pode fazer o que quiser. Bom, de qualquer maneira, eu acredito muito na medicina, na cirurgia plástica, acredito no direito e tenho visto que os juízes nossos das 32 varas de Belo Horizonte estão mais palatáveis com os médicos. Muito pouquinho, mas de qualquer maneira já é um lucro para nós. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Desculpa aí o tempo. Não, tudo bem, obrigado. Mas a Não tem gente vai problema fazer várias, porque a gente tem muita nenhum. coisa para falar. Eu tinha que falar até os 53, falei até os fazer toda 57. semana. Para conseguir a profilaxia que a gente quer, a gente tinha que fazer uma por semana. Eu queria aproveitar esses minutos finais para a gente começar um bate-papo, aproveitar a presença, né, dessas celebridades aqui. E queria começar aproveitando que temos aqui 2 grandes peritos. Nós temos um problema assim grande aqui em São Paulo e eu queria chamar o Helder para falar um pouco sobre isso. E o doutor Kataoka pode nos ajudar a entender como lidar com isso, que é a nomeação de peritos não especialistas em cirurgia plástica. E, infelizmente, tem processos muito simples que a gente acaba, simples diante desses 20 anos que a gente tem de direito médico, que a gente às vezes não consegue ter o resultado pretendido, como vários desses que você apresentou, Cata, que a paciente não teria por que reclamar e a gente não consegue conduzir da forma que da forma técnica que o juiz pudesse entender. O Helder, além de ser também meu amigo, como todos os outros, é meu sócio. Ele é conselheiro jurídico e científico da ANADEM, vice-presidente da Assoladem de São Paulo. Boa noite, Helder. Boa noite a todos. Liga o som, Helder. Você fechou o seu? Ah, tá. Eu queria... Boa noite a todos. Abre o seu. Eu não tenho como abrir e fechar. Eles me deram Boa noite a todos. Eu queria parabenizá-los pela brilhante exposição. Para mim é sempre uma honra poder participar e ouvir a brilhante posição de vocês. Aproveitando o gancho da Fabiana, eu vou puxar um pouco do que o Renato falou inicialmente, uma coisa que me chamou muita atenção dele, que ele falou sobre a questão de evitar processos. E ao longo desses anos que a gente tem no direito médico, eu inclusive com a Fabiana, a única maneira que eu vi até hoje o médico evitar um processo é quando o médico ele se compõe com a paciente. Então, os médicos que eu vi até hoje evitarem algum tipo de demanda judicial foi o médico que se propôs a realizar algum tipo de acordo com o paciente. Essa é a única maneira que eu vejo de evitar um processo. Fora isso, o médico que opera, o médico que atua, ele vai estar sempre sujeito a uma demanda judicial. Por mais capacitado que ele seja, por mais cuidadoso que ele seja, as intercorrências elas sempre vão existir e ele sempre que existir uma intercorrência, ele vai estar sujeito a uma demanda judicial. Porque, muito bem como o doutor Jorge disse, o paciente ele tem o direito constitucional de saber o que aconteceu com ele e a maneira que o paciente vai buscar isso é bater as portas do judiciário, buscar uma demanda judicial para entender o que aconteceu. Então, a maneira de evitar um processo, a gente acaba vendo que seria essa. E, voltando para o que a Fabiana falou, hoje o que a gente vê nos processos judiciais, que para a gente, enquanto advogado, acaba sendo um dos maiores terrores e o nosso maior receio, às vezes até mais do que quando a gente tem vícios documentais, tá? É quando eu tenho um perito não especialista, quando eu tenho um médico
não cirurgião plástico. E aí eu vou dar exemplos: um ortopedista ou um médico legal fazendo uma cirurgia plástica. Para mim, é um dos piores cenários, porque são, na maioria das vezes, aonde eu tenho os laudos mais favoráveis, porque é onde eu tenho o colega médico com a maior dificuldade em entender as intercorrências associadas à especialidade. Então, para a gente, essa é o pior num processo, acaba sendo o pior dos cenários, né? É ter um não especialista analisando esse processo. E sobre a questão da prova pericial, gostaria que vocês falassem sobre isso. E mais um ponto importante, a gente tem visto com uma certa frequência, os juízes, nessa toada aí de direito do consumidor, Código de Defesa do Consumidor, propaganda, né? Os juízes, algumas vezes, afastando o laudo pericial favorável ao médico e jogando com base no livre convencimento e com base em fotografia. Hoje eu li uma sentença em que o laudo foi totalmente favorável e o juiz simplesmente afastou o laudo pericial porque ele falou assim: eu, como leigo, estou vendo aqui essa foto e para mim não ficou legal. Essa cicatriz não está boa, o resultado não é aceitável e por isso eu afasto o laudo pericial e, com base no meu entendimento, com base na minha percepção de beleza e de resultado, eu julgo a ação procedente e condenou o médico a pagar danos materiais, danos morais, sentença de R$50 mil. Então, isso é uma questão preocupante para a gente, que a gente tem visto com cada vez mais frequência. É óbvio que a gente tem obtido êxito nos recursos, o tribunal tem reformado essas sentenças para fazer valer, na maioria das vezes, o entendimento do laudo pericial, mas é uma realidade cada vez mais frequente que vai muito ao encontro do que o Quataoka falou, né? O médico prometeu o resultado, Código de Defesa do Consumidor, propaganda, fotografia, não atingiu o resultado, então a ação é procedente. Eu queria que vocês, se pudessem, falassem um pouco sobre isso. Ô, Helder, eu vou colocar um parênteses aí, eu não acho errado, e eu sou, vocês conhecem meus laudos periciais, por tantos que eu já faço, né? Mas eu não acho errado o judiciário condenar esse médico que faz uma mídia social inadequada, porque ele sim promete resultado, ele sim faz propaganda enganosa, e ele sim está jogando a especialidade para o lixo. Por quê? Cirurgia plástica não vende sonho para ninguém. Cirurgia plástica não é essa coisa que todo mundo coloca na rede social, no Instagram. Eu tenho nojo de entrar no Instagram de médico de cirurgião plástico, porque só tem corpo bonito, só tem mulher perfeita. E a coisa não é assim, pessoal. Muito bem falou o Dr. Jorge, que muito admiro, e o Jorge nem sabe disso, mas eu sigo muito do que ele fala. Eu tenho os termos dele, de, sei lá, 15 anos atrás. Ele é um cara que eu admiro demais, ele nem sabe disso, eu falo publicamente aqui, é um cara que realmente eu admiro muito. No DEPRO, o trabalho que eu faço é muito espelhado ao seu trabalho, Jorge, porque eu sei o quanto você é sério, tá? E a gente tem que colocar a seriedade na cirurgia plástica. Por quê? Virou banalização. Parece que todos nós somos cabeleireiros, nada contra cabeleireiros, mas não somos cabeleireiros, nós somos médicos antes de mais nada. Nós temos um juramento, que é o juramento de Hipócrates, que muitos desses profissionais que não têm formação falam que sabem, não sabem porra nenhuma, então, desculpa, não sabem porcaria nenhuma, porque não sabem, tá? Eu fico extremamente revoltado, porque esses caras têm que sim ser condenados. Meu laudo pericial é uma coisa, nexo de causalidade é uma coisa. Agora, enquadrado no Código de Defesa do Consumidor, eu acho que está correto. Se o cara apresenta isso na rede social dele, ele tem que ser enquadrado dessa maneira e tem que pagar sim. Tem que pagar sim danos morais, materiais e tudo aquilo que ele está pedindo. Por quê? O cara prometeu e não cumpriu. Eu sei que eu sou muito criticado pelos colegas por conta disso, até por essa postura que a gente está tendo no DEPRO, mas é somente assim que a gente vai jogar para o judiciário que o membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é um membro que faz a coisa correta.
tá? Se o cara tem o título de especialista e está outorgado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele tem que cumprir o Código de Ética Médica e o Estatuto da Sociedade. Tá? Eu penso assim, e graças a Deus, a antiga diretoria pensa assim, a nova diretoria também está pensando assim. Tá? Cataoca, eu fico muito feliz de ver a posição de todos vocês, Jorge, Cataoca, Dantas também, que passou por esse assunto, quando eu incluo o marketing médico na documentação médica, muita gente me chama de maluco e fala assim, cara, isso não tem nada a ver. Eu falo, olha, isso tem tudo a ver. A minha visão é a visão jurídica. E quando você apresenta uma besteirada imensa em rede social, tem alguns profissionais aqui em BH, Jorge falou de alguns, devemos estar falando dos mesmos, Jorge, eu conheço bem. E, assim, a cada 100... A cidade é pequena, Renato. Todo mundo sabe quem é quem. E, assim, a cada 100 postagens, de antes e depois, tem uma postagem do profissional. Ou ele a mãe, ele num almoço de Páscoa, e mais 100 antes e depois. Eu acho que a imersão que os profissionais têm que fazer na própria profissão, e eles estão fazendo em outras profissões, viraram marqueteiros. Existe uma diferença muito grande. Eu queria ouvir o doutor Eduardo Dantas falar um pouquinho sobre isso, e o Jorge também, sobre essa questão, porque eu dei uma palestra em 2019, quando ainda tínhamos eventos presenciais, né, aqui na Associação Médica, sobre os limites do marketing médico. Foi muito legal, porque eu expliquei para os profissionais o que é marketing médico, a maioria não sabia, e o que é publicidade e o que é propaganda. E são conceitos totalmente diferentes. Marketing médico está aqui, publicidade e propaganda está do outro lado. São conceitos totalmente diferentes. Jorge, me desculpa, eu te interrompi sem querer, você ia falar. Eu queria ouvir o doutor Eduardo Dantas também sobre o assunto. Pessoal, para vocês todos. Eu queria deixar claro que o papel principal de nós dirigentes, o papel principal de nós peritos e o papel principal das entidades representativas de classe é proteger a população civil leiga. Por isso que o Cataoca está fazendo um serviço exemplar, porque esses profissionais têm que ser punidos. Nós precisamos dar cabeças desses profissionais para os tribunais. Para o tribunal, em primeiro lugar, saber que a sociedade brasileira é um órgão sério, saber que ela promove expurgos quando necessário, e a partir do momento, a gente sabe que médico é um bicho meio assustado. Você puniu um foi processado, uns 10 vão parar de fazer coisa errada. Nós temos 100, mas a partir do momento que tira 10 do mercado, você deixa de ter 100 pacientes prejudicadas por esses problemas que eles provocam. Lá no consultório chegou um processo hoje, e já só no meu, é o 5º processo que chega de um menino de 37 anos. Aí ele me ligou, Jorge, você está aí? Tô. E o que você vai fazer? Eu vou ver o que está escrito aqui e botar no papel para o juiz. Doutor Jorge, sabe qual é o problema? Que aqui em São Paulo, né, Cataoca, a gente tem menino de 45, menino de 55, menino de 65. Mas é o pessoal que apareceu agora na nossa turma da velha guarda, um pessoal que começou a perder movimento, mas perdeu o movimento porque ele não se reeduca, ele não se atualiza, ele não publica, ele não vai a congresso saber de novidades para ofertar novidades para a clínica dele, ele começou a perder paciente e ele acha que é a moçada nova que está pegando. E aí o que ele vê? Ele vai e começa a cometer as mesmas coisas e é processado. Nós temos muita gente da velha guarda que está fazendo coisas assim que vai contra todo o estatuto da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Aí esse menino perguntou para mim, o que eu faço? Eu falei assim, meu filho, se é o 5º, 7º processo, não sei se você tem com outros profissionais, aliás, ele tem 2 com o Renato. Você precisa olhar no espelho e fazer uma autoavaliação, porque alguma coisa está errada com você. E você está prejudicando a sociedade. Então, eu volto a bater na tecla. O nosso trabalho não é de justiceiro, o nosso trabalho não é querer que o mundo fique a nossa maneira, a nossa imagem. O nosso trabalho é ajudar Darwin, que é purificar a espécie
para que ela traga para a sociedade, para a população civil leiga que está precisando da gente, traga seriedade, traga resultados e traga comodidade e não uma doença mental, como foi dito agora há pouco, que tem reflexo corporal, que eu acredito demais nisso. Eu vou dar início a gente tem 5 perguntas, eu vou distribuí-las e depois a gente conversa mais um pouquinho. Eu vou passar essa para o doutor Eduardo. O doutor César Augusto Reiser perguntou como podemos, de uma maneira mais simplificada possível, evitar que uma paciente que assinou o contrato em má fé recuse a assinatura. Assinar 3 vezes? Assinar igual ao documento do RG ou CNH é suficiente? Ou a única forma é o reconhecimento de firma no cartório por autenticidade? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas como você é o professor, você deve estar acostumado com essas perguntas, deve ter uma resposta para elaborar. Será que Olha, o contrato é dente cirurgião? olha, talvez a pergunta tenha sido feita no sentido de você ter assinaturas diferentes no contrato, no termo de consentimento, em algum outro documento que venha a ser necessário agora em tempos de LGPD. Tá? Veja só, a gente não tem mais a necessidade, há uma lei, acho que desde 2018, que torna desnecessário o reconhecimento de firma em cartório. Agora, o que a gente vai ter aqui é um conjunto de informações. Se nós temos um prontuário de paciente, se a agenda, que normalmente hoje já é eletrônica, já registra a presença do paciente, ele vai dizer que não esteve na consulta ou que não assinou o documento. Acho difícil disso acontecer. Agora, claro, o que é que pode ser feito com relação à tomada do consentimento? A consulta pode ser gravada. Com a autorização, a consulta ela pode ser gravada. Isso hoje não existe mais uma dificuldade técnica nem para o armazenamento dessa gravação, especialmente da parte final, onde a paciente pode confirmar que recebeu as informações, que compreendeu, que acha pelo menos que compreendeu as informações e que não tem mais dúvidas a serem retiradas. É importante esse tipo de documentação, inclusive audiovisual, porque quanto mais se documenta, melhor. Lembrando que a relação estabelecida entre médico e paciente, ela é uma relação, estou pregando para convertidos aqui, mas é uma relação de confiança, especialmente de confiança. E o próprio CFM, ele considera os termos de consentimento, ou melhor, a obtenção do consentimento, como algo que pode ser, inclusive, verbal. Tanto é que, para algumas situações, ele determina que seja por escrito, como é o caso da reprodução humana assistida, onde você tem determinação específica para que seja feito por escrito. O que é que a gente depreende? Que ele não precisa ser feito por escrito. Por que é que a gente recomenda com muita força, veementemente, que seja feito por escrito? Porque a gente precisa provar que aquela conversa aconteceu, que aquela informação foi transmitida ou que se tentou, pelo menos, explicar aquela situação. Se o paciente diz que a assinatura não é dele, eventualmente num documento, é para isso que a gente vai ter a perícia, ou outra perícia, que é uma perícia que vai analisar a grafologia, a grafia da assinatura, a disposição das letras, porque a gente sabe que, por mais que se tente, não se consegue retirar determinadas características da nossa assinatura, da maneira como escrevemos ou da maneira como isso é feito. E, claro, ainda que tudo isso falhe, ainda existe a prova testemunhal, né? A prova da presença da pessoa no consultório, a prova documental mostrando que as consultas foram realizadas, que foram solicitados exames, que esses exames foram feitos, foram levados. É um conjunto
de informações. Agora, claro, se o paciente já chega, antes até mesmo de realizar o procedimento, com esta intenção de buscar prejudicar o médico ou levá-lo à justiça por qualquer situação, se ele já chega com esta má-fé, a má-fé precisa ser combatida com toda a força possível, inclusive com medidas criminais. E aí a gente tem espaço, Fabiana, para mais uma outra live, ou pelo menos mais umas 2 lives para falar sobre isso. Mas, em princípio, as medidas de segurança que podem ser tomadas são essas. Eu estava conversando com o Cataoca, né? Tem coisas que para a gente são óbvias, mas para quem não passou por isso, não é. Né? Então, assim, às vezes tem uma pergunta aqui, mas a pessoa não diz de qual estado ela é. É o doutor James Eduardo Palazzo. Ele perguntou qual o valor de um assistente técnico. Então, eu percebo que a importância desses encontros que nós fazemos é esse mesmo, de transmitir e compartilhar conhecimento, né? Então, eu acho que, bom, o valor de um assistente técnico depende do estado. Então, como nós temos 3 estados aqui, eu acho que o Renato pode responder, o Helder pode responder e o Eduardo pode responder. Eu já estou com o microfone aberto, deixa eu começar. Eu acho que a gente não pode pensar na questão de estados. É claro que existem situações, tá? Vou generalizar de novo, vou correr o risco de generalizar. Tá? Você tem estados como Rio de Janeiro, como São Paulo, onde você tem um custo de vida mais alto do que determinadas regiões, por exemplo, do Maranhão, do Pará, de Rondônia, tá? Mas isso não é o único balizador do valor, eu ia dizer do preço, mas não é preço, é do valor dos honorários de um assistente técnico. Porque o que vai se analisar não é só esse custo de vida médio dessas regiões, mas também a capacidade técnica daquele profissional. É claro que uma pessoa que vai contratar um assistente que começou há 2 meses a atuar tem um valor de honorários diferente do valor do Dr. Jorge. Ou um amigo, né? Isso. E mais, há também uma outra questão a ser analisada aqui, que é a da própria complexidade do caso. Porque você não tem como tabelar um processo sem analisar primeiro o caso, né? Sem poder verificar o que vai ser necessário, as horas de não só de estudo, mas de pesquisa e de redação para elaborar aquele laudo. Há casos mais simples ou menos complicados, e há casos que demandam uma atenção diferenciada, que demandam um conhecimento técnico ultra diferenciado. E aí esses serão mais caros, independentemente do estado onde vai se realizar o procedimento. A gente tabelar é algo, eu acho muito perigoso a gente pensar numa tabela de valores aqui, porque naturalmente se nivelaria por baixo um trabalho que é extremamente técnico. É que talvez a pergunta, como essa e a outra do contrato, talvez seja de quem realmente nunca passou por isso e de repente está passando agora e ele está preocupado. Só complementando o que o Eduardo falou, eu acho que a gente não pode de fato tabelar o serviço desse colega. Eu acho que isso vai depender muito da expertise, da complexidade da causa. Eu acho que um balizador vai ser sempre o valor da causa, o proveito econômico. Eu acho que o honorário do assistente técnico, assim como o honorário do perito, ele nunca vai ser um valor superior que possa se contrapor, se sobrepor ao valor de uma condenação. Então, a gente não pode tabelar, mas na hora de fixar os valores, tanto do assistente quanto do perito, né, precisa se levar em consideração o valor da causa e o valor possível de uma condenação. Porque às vezes a gente vê aqui arbitramento de perito e
de honorários de assistente, e às vezes de assistentes técnicos cobrando honorários que às vezes superam o valor da condenação. Então, se eu somar as despesas do assistente técnico com o perito, é o valor que eu pagaria na condenação. Então, acho que isso é também uma questão que a gente precisa levar em conta, além das que o Eduardo falou. Só um ponto, senhores, sobre essa questão do valor dos honorários. Isso é muito complicado, tá? Eu posso trazer a mesma pergunta para a escolha do cirurgião plástico. E se eu perguntasse quanto é uma cirurgia, quanto é uma mastopexia, depende do cirurgião. Quanto é uma defesa em um processo, Helder? Depende do advogado. Eu sei de advogados que fazem por R$300. Uns nem cobram. Outros tem alguns que nem cobram. Eu sei de advogados que fazem por 30, 40 mil. E eu posso dizer, senhores, médico não é tudo igual, nem advogado. Esse ano, eu tenho uma equipe de 21 profissionais aqui no escritório. Eu precisei de um advogado esse ano numa área em que meu escritório não milita, e eu paguei caríssimo. Por quê? Porque eu não queria ter problema. Então, muito provavelmente, eu não sei quem fez a pergunta, qual é o caso, qual é a ocasião da pergunta, né? Se é para ter uma ideia de preço. Olha, eu já vi perícias de R$2.000, eu já vi de 10, de 12, de 15, mas se eu posso dar um conselho, né? Claro que o valor investido não significa em todas as ocasiões a qualidade contratada, mas eu pagaria um valor considerável, porque o risco do médico em uma ação judicial, muitas vezes o menor dos riscos é o valor da condenação. Tá? Existem casos de uma perícia ser mais cara. Eu já tive diversos casos, né? Dr. Jorge sabe bem. Dr. Jorge é um grande perito, é quase sempre a minha escolha para assistente técnico quando eu posso escolher, menos quando ele mesmo é o perito, né? Aí é um problema para mim, né? O perito aqui eu queria que fosse o assistente, mas eu já tive vários casos de processos em que os meus clientes investiram no Dr. Jorge mais do que o valor da ação. E eu tenho certeza que foi um excelente investimento, porque muitas vezes o menor dos problemas com uma ação judicial é o valor da condenação, né, Eduardo? Tem muita coisa por trás do processo judicial. Exatamente. Eu acho que, em questão... Primeira coisa, eu queria falar do termo que o Eduardo respondeu por um dos médicos que perguntaram sobre ela não reconhecer a assinatura. É lógico que fazer o reconhecimento de assinatura no cartório ainda é o processo padrão de qualidade, se bem que a lei fala que não existe. Já que você não quer, ela não quer pagar, ela assina, data e coloca o nome dela por extenso. Porque aí, se você mandar para uma análise grafológica, você ganha a causa com certeza. Em segundo lugar, os valores de uma perícia e o valor de assistente técnico. Em Minas Gerais, eu acredito que está se situando muito, que nós temos um grupo de peritos, né? E eu acabo que eu conheço todos os peritos daqui de Minas. Pelo menos esses que têm uma procura maior pelas 32 varas cíveis de Belo Horizonte. E você sempre se localiza em torno de 5 a 7. Mas, por exemplo, quando eu for a São Paulo, algumas vezes eu tenho que ir a São Paulo, eu nunca saio de Belo Horizonte por menos de 15, de 12, 15 mil. Então, aquela velha história, a maioria dos médicos reclamam do preço, quer que abaixa, eu nunca abaixo, porque eu não entro nesse tipo de comércio. Muitas vezes meu nome é impugnado e pega, hoje a minha secretária falou, o senhor pediu 7 mil, o nome do senhor foi impugnado e colocaram o doutor fulano de tal. Esse doutor fulano de tal nem é da capital e ele não tem uma expertise para tal fato. É aquela velha história do vinho, né? O Romanée Conti não dá ressaca no dia seguinte. Agora, um sangue de boi, você vai ficar na cama durante 3 dias. Aí a escolha é sua. Um outro exemplo prático é um paciente que me procurou, ela é paciente, ele é advogado, a amiga está tocando a causa. E ela teve uma prótese rota de glúteo e a empresa não quis pagar, eles entraram. 2015, eles não tinham se atentado que 2019 a empresa foi proibida pela Anvisa de comercializar essa prótese de glúteo. E aí ninguém se atentou que de 2015 a 2019 não houve nenhuma melhoria na prótese. Então a condenada em 2019 é a mesma que rompeu em 2015.
Porque eu fiz o questionamento, a empresa não se posicionou, ela não tem nenhuma melhoria. E a resposta que ela deu para a Anvisa, em documento oficial do governo, né, em publicação no Diário Oficial, é que após a advertência, ela voltou ao mercado porque ela fez correções. Então, uma porta aberta para ganharmos a causa. É aí que estão as nuances. Você não opera vesícula com pediatra. Então, você não vai pegar um perito que cobra R$3.000, R$1.500, R$2.000, porque é a mesma coisa que você pegar a sua prima que mexe com vara de família para te proteger no processo de cirurgia plástica. É verdade. Aproveitando que o seu microfone está aberto, eu tenho mais 2 perguntas. Uma era para o Cataoca e a outra eu vou fazer para você, porque foi direcionada para você. Doutor Jorge, Então, parabéns vamos. pela palestra. Primeiro, doutor James Eduardo Palazzo de Mello. Doutor Jorge, parabéns pela palestra e bem clara a sua colocação. Ponto. O que acha da falta de ação da SBCP quanto à proteção ao sócio, no que diz respeito à falta de propaganda e mídias e TV, no que diz respeito aos bons profissionais, a exposição destes profissionais na mídia? São açougueiros, xingam a mãe do profissional, chamam de grosseiro, ignorante, que seriam as pacientes, etc. Sofremos as mais variadas adversidades. Eu acho que podíamos abrir o microfone dos dois, do Alexandre e do Dr. Jorge. Eu acho que... Qual é o nome? É James, né? James. James ou James? James, 99% dos membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica são altamente íntegros e estão sofrendo o que você está sofrendo. A nossa sociedade é uma entidade representativa de classe que outorga o título que o Conselho Federal de Medicina nos dá o direito. Então, é muita importância. Só que nós temos estatuto, nós não estamos acima das leis federais e nós temos que cumprir um protocolo de punição e um protocolo de exclusão ou de advertência para o profissional. E o que acontece, isso é lento, porque a rapidez gera injustiças. Então, o rapaz dá um tiro. Caiu. Cata, você quer continuar? Não, o que o Jorge está falando é a mesma coisa que eu penso, entendeu? Na verdade, é assim, o que acontece? Todo mundo clama para que a sociedade faça mídia e tal. Nós também respondemos pelo Código de Ética Médica. Tudo que todos os artigos do Código de Ética Médica, as sociedades também respondem. O que a gente está brigando agora no CFM, inclusive eu sou representante da sociedade no CODAME, é para que tenha um banco de imagens de complicações, de resultados e complicações plausíveis, que todos os médicos possam ter acesso e apresentem para os pacientes. Voltei. Então, é que eu estava... Oi. Não, pode continuar, por favor. O rapaz dá um tiro no outro no meio da rua, no centro de Belo Horizonte, e mata o fulano. Ele vai ser julgado daqui a 7, 8 anos. Então, a justiça é lenta, mas eu acredito na justiça. Ela dificilmente falha. E, na realidade, o que acontece conosco, que somos uma entidade representativa de classe, nós temos que ir devagar para fazer a coisa certa. E lembrando que esses profissionais, eu vejo muito disso, esses profissionais que você chamou, entre aspas, você chamou de açougueiros, eles sempre têm alguma coisa a fazer um acerto com o profissionalismo dele, fazer um acerto com a vida. Eu nunca vejo esse povo se dando bem. Eu nunca vejo esses profissionais que já têm 4, 5 processos com menos de 40 anos de idade se dar bem. E outra, eles não têm o fundamental que nós precisamos para produzir, para criar, para escrever os nossos trabalhos, para tirar a nossa cabeça do travesseiro e ir trabalhar e fazer uma mama magnífica, como eu tenho certeza que você faz. Esse item chama-se paz. Ele não tem paz. Porque ele vive fazendo coisa errada, ele vive sendo cobrado, ele não tem paz. E ele, principalmente, sendo o que você chamou de açougueiro, ele tem uma gama enorme de cirurgias diariamente, semanalmente, mensalmente, e ele fica de olho para os outros colegas não pegarem os pacientes dele. Então ele tem uma luta diária, ele com o ecossistema que ele vive. Caramba, quem consegue ser alguma coisa sem paz? Eu acho que isso já é a maior punição que ele pode receber, além da que vamos impor sobre ele num tempo futuro.
Obrigada. Ele mandou outra pergunta, mas eu vou mandar primeiro uma que chegou antes. Cataoca, as fotografias anexas aos autos podem ser utilizadas pelo perito? Podem ser comparadas com as fotos obtidas na perícia? A pergunta vem do Dr. Marcos Florian Ardeng. Sim, sim. Todo e qualquer documento anexado nos autos são documentos válidos. Logicamente, tem algumas fotografias que, pelo amor de Deus, né? Que é paciente de biquíni ou a paciente tira toda torta. Pô, isso daí não tem rigor nenhum. O Jorge sabe muito bem disso. É óbvio, para o perito isso daí é balela, para a gente não vai servir de nada. Porém, fotografias que têm com rigor técnico, e isso é muito interessante, todos nós lermos, tem vários livros aí, no mínimo possível, para o perito isso é muito importante, que tem algum tipo de rigor, mas tudo que é anexado aos autos, a gente tem vista, sim, e se está tudo ok, eu não vejo problema algum, e a gente faz análise também fotográfica, sem sombra de dúvida. Obrigada. Dr. Renato Assis. Dr. Vinícius Salomão. É possível hoje realizarmos toda a documentação, termo de consentimento, contrato e etc., de forma eletrônica, com assinatura pelo paciente em um tablet, por exemplo? Sim, sim, a forma como a assinatura vai ser feita não é, na verdade, o grande problema, né? A assinatura em si, ela pode ser feita fisicamente com uma caneta na presença de todos. Na verdade, essa assinatura à distância, a assinatura digital, ela traz até, sobre um certo aspecto, uma segurança a mais. Nós tivemos uma primeira pergunta de um médico, não recordo o nome, me perdoe, mas sobre a veracidade da assinatura, se foi mesmo o médico, o paciente que assinou, né? Na assinatura digital, com o certificado digital, nós não temos esse questionamento. Mas o principal ponto que eu chamo a atenção é que a questão não é se a assinatura vale ou não. A questão toda é que o cumprimento do dever informacional, ele não é simplesmente uma assinatura no documento. Eu acho que todos concordam comigo aqui pelo que já foi exposto, né? Eu participei de um evento há uns dias e abri uma discussão sobre isso. Eu sou um grande crítico das redes sociais, eu acho que já deu a perceber. E eu tive uma decisão em um processo aqui, em Minas, e eu já vi duas decisões que foram reverberadas dessa de Minas, uma em Pernambuco, Eduardo, e uma em São Paulo, onde foi considerado promessa de resultado a apresentação de diversos antes e depois em rede social. E a discussão levantada, né, o raciocínio do magistrado, olha, foi contra o meu cliente, foi contra mim, mas eu tenho que concordar que faz muito sentido, né? O que é um termo que é apresentado em 20 segundos, no caso desse processo específico, pela secretária, né? Então, na verdade, toda essa imersão informacional que eu falei, Eduardo, para muitos profissionais virou um termo, virou uma assinatura no documento. E a ideia não é essa, né? E nesse caso ainda foi comprovado que quem apresentou esse termo para assinatura foi a secretária, foi o recepcionista. Então, esse processo informacional, essa imersão informacional, nem foi feita pelo médico, foi feita por uma secretária, isso foi comprovado, né? Porque a contrafé foi assinada por ela. Até essa falha a gente teve, né, no caso. Então, a contrafé foi assinada pela secretária, não pelo médico. Foi um profissional que só viu a paciente na mesa de cirurgia, depois quem fez as 3 consultas pós-operatórias foram outros 3 profissionais diferentes. Foi um desses casos trazidos aí pelo Jorge, né, de pessoas que operam 100 pacientes por dia, né, é uma coisa assustadora. Mas, nesse caso, o juiz considerou, né, que o bombardeio de resultados perfeitos, só corpos perfeitos, resultados perfeitos, doutor Cataoca, na rede social, foi um contraponto poderoso em relação a um termo que foi apresentado em 30 segundos por uma recepcionista. Nada contra a recepcionista, mas ela não tem nem condição de passar todas as informações de forma adequada para o paciente. Então, foi uma decisão, infelizmente, muito acertada e que mostra a má prática, a negligência que é cometida por muitos profissionais. Isso tem que ser um ponto de reflexão da parte de todos nós que militamos na área da saúde, tanto vocês, médicos, profissionais, quanto nós, advogados, que trabalhamos com a orientação desses profissionais. Então, eu acho que, sim, vale uma assinatura digital? Dependendo do caso, vale até mais do que a assinatura física, porque ela é mais difícil de contestar se ela é feita com certificado digital, ok.
Mas a atenção que eu chamo aqui é que não é só a forma que a assinatura é feita, porque essa contestação da veracidade da assinatura, né, que o Eduardo respondeu mais no início, olha, eu nunca tive um questionamento desse. Realmente eu já vi isso em outras áreas, não na área da saúde, mas a pessoa falar essa assinatura não é minha e negar que assinou, experiência própria eu nunca tive na área da saúde. Agora, o juízo questionar se a informação foi de fato passada, fazendo esse contraponto com o bombardeio de más informações nas redes sociais, eu já vi algumas vezes e creio, né, pelo que eu vejo no mercado, que eu verei, infelizmente, eu verei isso cada vez mais. Obrigada, Renato. Eduardo, tem uma pergunta aqui da doutora Karina. Qual o posicionamento do palestrante sobre a perícia virtual? Eu queria que você respondesse para o médico. Quando ele usaria somente a perícia virtual? Você já tinha se manifestado antes sobre isso, entrou um pouquinho nesse assunto, mas explica para o médico. Ok, vamos lá. Bem interessante essa pergunta da doutora Karina. Mas antes de responder, deixa eu só complementar uma coisinha que o Renato falou aqui da resposta anterior, que é ele falando sobre a entrega do termo de consentimento ou assinatura pela secretária. Claro, o caso que ele mencionou aqui era mais antigo, mas hoje a gente já tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se a gente puder deixar um único conselho para quem está nos ouvindo, sobre como recolher assinatura em documentos do paciente pela secretária, o conselho é: não faça. Nunca. Em hipótese alguma. Jamais. Acho que ficou claro com relação a isso. Mas vamos lá para a pergunta com relação à perícia virtual. Ou a teleperícia, ou a perícia telepresencial. São vários nomes e enfim, definições. A perícia, ela só consegue ser efetiva, realizada sem a presença do paciente, quando o paciente não existe mais, quando o fato já não existe, o fato físico já não existe mais. O que vai ser analisado vai ser a conduta, vai ser o resultado a partir de documentos. Então, uma perícia indireta, ela pode ser realizada de maneira telepresencial. Uma perícia a ser realizada no paciente, ela só poderia ter algum tipo de efetividade, algum tipo de segurança em situações excepcionalíssimas, em situações onde se estivesse buscando impedir o perecimento da prova, o perecimento do próprio direito. Não pode ser a regra, não pode ser não pode ser o usual. Né? É a exceção da exceção, é algo excepcionalíssimo. E sob determinadas circunstâncias, inclusive de monitoramento, de verificação para que não se modifique as condições da prova, que não haja uma interferência externa naquela perícia, e mais, que se mantenha a integridade do periciando e que se mantenha a confidencialidade daqueles dados, ou seja, com a participação apenas e tão somente das pessoas envolvidas no processo, sem a participação de terceiros, sem a participação de curiosos. A gente está falando aqui apenas da participação de perito, de assistentes técnicos, eventualmente, eu não quero mexer nesse vespeiro aqui, mas eventualmente do advogado para evitar algum abuso de direito ou para garantir a ampla defesa. Mas uma perícia tão importante quanto a perícia médica ser realizada de maneira virtual, eu tenho algumas restrições. É claro que a gente pode rever esse posicionamento mais adiante, com a chegada do 5G, eventualmente com a participação da perícia com tecnologia de realidade virtual ampliada, mas no momento não vejo como dar efetividade à perícia
virtual, a perícia telepresencial, se houver necessidade de verificação do próprio paciente, se houver necessidade de verificação de efeitos, de constatação de algum tipo de incapacidade física ou de diminuição de capacidade de movimentos, por exemplo. Tá? Vejo com muita restrição nesses casos específicos em que o periciando precisa ser examinado. Obrigada, Eduardo. Pessoal, eu acho que a gente aproveitou super bem essa 1h e 42 minutos de troca de conhecimento. Queria agradecer a participação de cada um, doutor Eduardo, doutor Renato, doutor Helder, doutor Alexandre e doutor Jorge. Queria agradecer a todos que tiveram essa paciência, e a ANADEM, a SBCP, e eu sugiro a gente marcar outros encontros como esse, porque o tempo não está dando porque a gente quer, né? Bom, eu estou à disposição de vocês, muito obrigado pelo convite e valeu por participar dessa mesa fantástica aí. Foi ótimo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gente, boa noite. Alguém mais quer dar um tchauzinho assim? Tchau, tchau, gente. Uma boa noite. Um prazer imenso estar com vocês. Até a próxima. Só quero agradecer novamente, parabenizar a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom a gente estar discutindo assuntos instigantes com grandes profissionais. Espero que a gente possa repetir esses encontros realmente. Um grande abraço a todos e a toda a nossa audiência também. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Muito obrigado a todos. Foi um prazer participar. E estamos à disposição aí para uma próxima rodada, né? Ficou muita coisa para trás, acredito que ficaram algumas perguntas para trás também, né, Fabiana? Ficou. Mas foi bom, cumpriu o propósito até aqui. Acho que a gente pode propor um novo tema para a próxima, né? E é isso. Muito obrigado a todos pela presença e a audiência e pelo tempo de todos também. Tem bastante pergunta ainda, mas eu acho que o contato de todos fica no Instagram, tá? Da SBCP, e aí os doutores podem mandar um direct para cada um, porque tem bastante coisa ainda, só que a gente se excedeu muito nosso tempo. Obrigada, gente. Obrigado, boa noite a todos. Até mais.